Me chamo Elias, mas aqui em Portland me chamam de Eli. Sou o zelador e coveiro principal do cemitério da Serra desde que cheguei do Brasil. É um trabalho solitário, mas honesto. Você aprende a respeitar o silêncio, a névoa que sobe do rio Willamette ao amanhecer, e a sensação de que você é só um visitante temporário num reino permanente. Pelo menos, era assim que eu pensava. O primeiro sinal não foi um susto. Foi um incômodo. No setor antigo, onde as lápides do século XIX inclinam como dentes podres, eu fui abrir uma cova nova na linha 7. O solo ali é argiloso, pesado. Enquanto cavava, minha pá encostou em algo que não era pedra. Era uma tampa de caixão, lascada e apodrecida, de uma sepultura vizinha que devia ter uns 80 anos. Estranho, pensei. A cova ao lado era do tipo perpétua, mas a terra acima dela estava fofa, recentemente revolvida, como se alguém tivesse feito uma pequena escavação e tampado de volta. Olhei em volta. Ninguém. Só corvos e a névoa. Assumi que fossem raízes de uma árvore grande que morrera, ou talvez um animal. Anotei mentalmente. Na semana seguinte, foi no setor dos veteranos. Sepultura nova, flores frescas ainda murchando no mármore. A terra ao redor de uma lápide de 1954, 3 fileiras atrás, estava amontoada em um pequeno monte, úmida por baixo, como se tivesse sido virada de madrugada. Não havia pegadas. Nada. Só a terra, respirando. Comecei a ficar paranoico. Chequei as câmeras de segurança. Só pegavam o portão e a capela. Os arquivos do cemitério, empoeirados e escritos à mão, não mencionavam nada de anomalias. O velho Bill, o coveiro anterior que eu substituí, tinha se aposentado e mudado para o Arizona sem deixar recado. Estranho. A gota d'água foi a sepultura da menina. Lillian Andrews, de 1912 a 1918. Uma lápide pequena, com um anjo de rosto desgastado pela chuva ácida de Portland. Passei por ela num fim de tarde, indo fechar o portão, e vi. A terra não estava só revirada. Estava moldada. Formava uma pequena depressão, uma concavidade perfeita, do tamanho de um corpo pequeno, como se alguém tivesse deitado ali, e a terra tivesse cedido com um calor próprio. Ao redor, não havia marcas de pás, de mãos, de pés. Era uma obra de paciência sobrenatural. Foi quando eu ouvi. Não um som alto. Era o som de terra seca escorrendo, de grãos de pedrinha rolando ladeira abaixo. Vinha da sepultura ao lado, a de um tal de Jeremiah H. Walker, 1899. A lápide dele estava intacta, mas na base, a terra se mexia. Lentamente. Uma pequena fenda se abriu, e dela escorreu um fio de terra fina, como areia de uma ampulheta. Meu sangue gelou. Não era animal. Não era erosão. Era intencional. Corri até o meu pequeno escritório no casarão da administração e vasculhei os livros de sepultamento antigos. Jeremiah H. Walker. Cause of Death, Fever. Data de enterro, 15 de outubro de 1899. Nada demais. Mas no livro, ao lado do nome, havia uma pequena anotação a lápis, quase apagada. Asterisco plot 34 e requer vigilância especial. Solo ativo. Asterisco. Solo ativo. O que diabos isso significava? A partir daquele dia, virei um vigia noturno do meu próprio cemitério. Trazia uma lanterna forte, uma barra de ferro, e ficava escondido atrás do mausoléu dos Henderson. As primeiras noites, nada. Só a névoa e o farfalhar dos pinheiros. Até que, na quinta noite, com uma lua cheia tingindo tudo de azul cadavérico, eu vi. Não foi um vulto. Foi o solo respirando. Na área do setor antigo, perto da sepultura da menina Lillian, a terra de uma cova não marcada, uma que eu sabia que estava vazia, lista para o próximo ocupante, começou a se mover. Não era uma explosão, era uma fervura lenta. A superfície rachou, e a terra começou a ser empurrada para os lados, de dentro para fora, formando um monte perfeito ao redor de um buraco que se abria. Não havia mãos. A terra se comportava como um líquido pesado, fluindo contra a gravidade. Eu estava congelado, a mão suada na barra de ferro. Do buraco, uma escuridão mais profunda que a noite parecia emanar. E então, algo subiu. Não era um corpo. Era como se a própria escuridão do subsolo tivesse tomado forma, uma massa densa, baça, que lembrava a silhueta de uma pessoa, mas feita de terra compactada, raízes e sombra. Ela se ergueu até a altura da cintura, como se estivesse deitada e decidisse se sentar. Não tinha olhos, nem feições, mas eu senti ela me notar.
Uma atenção gelada e antiga voltou-se para minha direção. A coisa então, devagar, se deitou novamente dentro do buraco. E a terra, obediente, começou a fluir de volta, cobrindo a forma, aplanando a superfície até que não restasse nenhum sinal. Em 5 minutos, era apenas um pedaço de chão ligeiramente irregular, como qualquer outro. Minhas pernas mal me sustentaram de volta ao escritório. Eu não tinha visto um fantasma. Tinha visto o cemitério em ação. O solo não era um recipiente. Era um sistema digestivo. E ele estava se movendo, reposicionando, talvez experimentando o que continha. No dia seguinte, com o sol alto e coragem emprestada do uísque barato, decidi investigar. Peguei a pá e fui até a cova vazia que havia testemunhado se mexer. Cavei. Aos 30 centímetros, a pá atingiu algo que não era pedra, nem raiz. Era tecido. Tecido de linho grosso, antigo, podre, mas ainda reconhecível como parte de um vestido. E estava envolto em raízes finas e negras, que pulsavam levemente, como veias. Não era o único. Em outras 3 covas vazias ou de ocupantes antigos, encontrei fragmentos, um botão de osso, um pedaço de cabelo preso em uma fivela de metal, um dente. Sempre envoltos naquelas raízes escuras e pulsantes. Era como se o solo estivesse extraindo peças dos corpos em decomposição e redistribuindo, criando uma colcha de retalhos biológica sob a grama. O chefe do cemitério, um contador gordo que nunca botava os pés no setor antigo, riu quando eu falei em solo ativo. Eli, você tá vendo coisa. É umidade, são ratos. Toma umas férias. Mas eu não podia parar. A próxima vez que fui abrir uma cova nova, para um falecido recente do setor moderno, aconteceu. Era um senhor de 80 anos, caixão de carvalho simples. A cova ficava no limite entre o setor novo e o antigo. Enquanto eu cavava o retângulo perfeito, senti uma resistência. A pá travou em algo macio, mas firme. Era uma raiz. Uma raiz grossa como meu braço, negra como piche, que vinha do fundo da sepultura antiga ao lado e cortava diretamente para o espaço da nova cova. Ela não estava ali na planta. Com um facão, eu a cortei. No momento em que a lâmina separou, um jorro de um líquido quente, escuro e com cheiro de melaço e cobre jorrou, me atingindo o rosto. Era morno. Quase quente. Como o sangue de uma veia viva. E do corte na raiz, um som saiu. Um suspiro longo, profundo, cheio de terra, que pareceu vir de dezenas de metros abaixo. A terra ao redor da cova nova estremeceu. Foi quando eu percebi. O cemitério não tinha fantasmas. Ele tinha um coração. Um sistema circulatório feito de raízes negras e solo faminto. E as covas não eram finais. Eram estações. E algo, nessa noite, estava prestes a chegar à sua estação final. O caixão do senhor de 80 anos seria enterrado no dia seguinte. Mas aquela raiz cortada, aquele líquido quente, era um aviso. Eu tinha ferido o sistema. E sistemas feridos se defendem. Naquela noite, a lua não apareceu. A escuridão foi total. E do setor antigo, começou um som. Não de terra se movendo. Era o som de pás. Dezenas de pás, cortando a terra em uníssono, vindo de debaixo do chão. Alguém, ou algo, estava cavando. E estava vindo em minha direção. O som era impossível. Dezenas de pás cortando a terra em uníssono, vindo de baixo. O cemitério cavava para cima, uma sinfonia macabra de lâminas na terra. Corri para o galpão de ferramentas, meu coração batendo na garganta, e trancei a porta de metal. Dentro, o cheiro familiar de óleo e gasolina velha trouxe um frágil conforto. Lá fora, o som parou. O silêncio foi pior, carregado de expectativa. Então, veio um arranhão na porta. SKRRTCH. Lento, intencional, como uma unha testando a superfície. Parou. Quando soltei um suspiro trêmulo, uma voz respondeu. Não era humana. Parecia feita de terra seca trincando e vento assobiando em túneis profundos. A ferida, precisa fechar. O fio cortado sangra. Era a consciência do lugar, a alma do solo ativo. Um vazio foi feito, a terra odeia o vazio. Ouvi então o som de terra sendo despejada, pesada e úmida. Estavam tapando a cova nova, a que eu tinha violado. O ciclo mantém o sono, o vazio acorda os que ainda sonham, você acordou, agora ele precisa de um lugar. A ficha caiu. O sistema sobrenatural de equilíbrio estava desbalanceado. Precisava de uma nova peça, um novo corpo, para aquele espaço vazio que eu criará. Mas o caixão do falecido só chegaria com a luz do dia. A voz sussurrou,
seu sopro gelado penetrando pela fresta da porta. A compensação é devida, antes do amanhecer, a terra aceita o que está disponível. O que estava disponível era eu. O terror foi absoluto, um calafrio que nasceu na medula. A ideia de ser incorporado àquela rede, minha consciência presa para sempre entre raízes e memórias alheias, era uma tortura pior que a morte. Não. Olhei ao redor na escuridão. A lanterna iluminou um galão de gasolina. Sistemas podem queimar. Tinha que tentar. Com mãos trêmulas, fiz uma tocha rápida com trapos sujos e um cabo de vassoura. Lá fora, a escavação recomeçou, mais rápida, mais urgente. Eles estavam sem tempo. Destravei a porta e saí correndo. A cena me paralisou. Ao redor da cova violada, 3 formas estavam de pé. Eram compostas de terra compactada e raízes negras retorcidas, silhuetas humanoides sem rostos, sem detalhes. Pararam seu trabalho e viraram-se para mim, sua atenção um peso físico no ar. Não esperei. Acendi a tocha e corri em direção ao setor antigo. As formas deslizaram atrás de mim, o solo se movendo sob elas como uma esteira. Quer fechar o ciclo? Gritei, a voz rouca. Toma fogo então. Joguei a tocha acesa. As chamas eram fracas na grama úmida. Despejei o restante da gasolina em um círculo amplo entre as lápides antigas. As formas hesitaram à beira do líquido inflamável. Com um último gesto desesperado, joguei o galão vazio nas chamas iniciais. Um voo baixo ecoou. Fogo correu violentamente pelo rastro, cercando a área num anel de chamas laranja e azul. As labaredas atingiram a forma mais próxima. Ela não gritou. Apenas rachou, a terra que a compunha secando e se desintegrando num instante, as raízes internas torrando como fios em um incêndio. Um cheiro horrível, de matéria orgânica milenar queimando, encheu a noite com seu fedor acre. O solo sob meus pés gemeu. Um rugido profundo de dor e raiva pura veio das profundezas, fazendo as lápides tremerem. Para! Me deixa ir! Gritei de volta, segurando uma pá como uma lança. Eu juro, nunca mais volto aqui. Fecha seu ciclo com outra coisa, não comigo. O fogo, sem novo combustível, começou a se apagar, deixando um anel negro e fumegante. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de ódio. Então, testemunhei. A terra da cova nova começou a fluir sozinha, como um líquido pesado e obediente, deslizando de volta para dentro do buraco. Em segundos, o espaço estava perfeitamente nivelado, liso, como se nenhuma pá jamais o tivesse tocado. A voz sussurrou uma última vez, fraca mas penetrante. Vá, o vazio será preenchido, de outro modo, mas se você voltar, você se tornará argamassa. Não pensei 2 vezes. Corri para meu carro, as pernas bombas, e fugi dali a toda velocidade, a imagem do cemitério engolido pela noite no retrovisor. No dia seguinte, liguei doente. Naquela semana, pedi demissão. Meses depois, já longe, cheguei a ver o jornal online da região. Meu ex-chefe, o contador gordo que sempre riu das minhas paranoias, sofrerá um ataque cardíaco fulminante em casa. A data era a mesma da noite em que queimei o solo. Ele foi enterrado no cemitério da Serra, no setor novo. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, sinto uma coceira profunda e inquietante nas solas dos pés. Não é na pele, é como se viesse de dentro, como se raízes finíssimas e persistentes tentassem brotar da minha carne, buscando contato com a terra lá de baixo. E então, as palavras finais voltam, ecoando. O vazio será preenchido, de outro modo. O solo sempre equilibra seus livros. Só espero, com um frio permanente na alma, que a conta dele tenha sido suficiente para acertar nossas dívidas. Me chamo Benício, bem para os americanos. Trabalho no cemitério o avô há 7 anos. É um trabalho tranquilo, de rotina. Você enterra, você cuida da grama, você respeita o silêncio. O avô é daqueles cemitérios antigos, com árvores centenárias e lápides de mármore que contam a história da cidade desde 1800 e pouco. A coisa mais estranha que tinha acontecido até então foi um javali invadir e revirar umas flores. Até aquela semana. O primeiro enterro foi da senhora Eleanor Vance, quinta-feira passada. Viúva, família pequena, cerimônia discreta. Enterramos ela no lote 12, do setor leste, perto do velho Carvalho. Tudo normal. O caixão era de mogno simples, nada de especial. Fechamos a cova, colocamos a grama sintética por cima e seguimos a vida. No domingo, faleceu o Sr. Albert Higgins. Coração. Foi velado na capela do cemitério e enterrado na segunda-feira à tarde,
no lote 57, setor oeste, do outro lado do morro. Outro enterro normal. Eu mesmo fechei a cova. Lembro que a terra era úmida de uma chuva fina, pegajosa. De noite, choveu forte. Na terça de manhã, cedinho, recebi uma ligação do meu chefe, o Sr. Donovan, quase gritando. Bem, desce pro lote 57 agora. Acabaram de ligar da prefeitura. Um morador da rua de trás do cemitério jurou que viu luzes e movimento lá no setor oeste de madrugada. Acha que é violação de túmulo. Meu estômago deu um nó. Violação de túmulo em Noavood? Era impensável. Passei protetor contra o orvalho, peguei a pá e a lanterna e desci o morro. O céu estava cinza baixo, prometendo mais chuva. Chegando no lote 57, onde o Sr. Higgins foi enterrado, meu cérebro levou um tempo para processar o que os olhos viam. A cova estava intacta. A grama sintética que havíamos colocado estava perfeitamente no lugar, levemente encharcada. A terra ao redor não mostrava sinais de escavação, não havia pegadas na lama além das minhas. Mas tinha algo errado. No topo do monte de terra coberto pela grama, alguém tinha colocado uma única rosa branca, fresca, ainda com gotas de orvalho. Ninguém deixa flor em um túmulo novo no dia seguinte, e muito menos às 6 da manhã. Confuso, liguei pro Sr. Donovan. Chefe, tá tudo normal aqui. Terra não foi mexida. Tem certeza? O cara jurou de pé junto que viu luzes. Dá uma olhada melhor. Checa o caixão. A última coisa que eu queria era reabrir uma cova fresca, mas ordens são ordens. Removi a grama sintética, com a pá, comecei a retirar a terra superior, já fofa da chuva. O trabalho era mais rápido que cavar do zero. Em uns 20 minutos, a pá bateu na tampa do caixão. Era de mogno escuro, invernizado. A do Sr. Higgins. Mas algo estava errado. O caixão do Higgins era de bronze, não de mogno. Eu tinha visto. Ajudar a baixá-lo. Este caixão era mais simples, mais antigo. E o pior, a terra ao redor dele estava compactada, assentada, como se tivesse sido enterrado há dias, não horas. Com o coração acelerado, escavei o suficiente para ver a placa de identificação na tampa. O sangue gelou nas minhas veias. Eleanor Vance. De 1938 a 2024. Era o caixão da senhora do lote 12. Como diabos ele foi parar ali? E onde estava o Sr. Higgins? Deixei a pá cair. Suava frio, apesar do ar gelado da manhã. Alguém tinha trocado os corpos. Mas como, sem mexer na terra? E por quê? Corri, quase rolando o morro abaixo, até o setor leste, o lote 12. A cena era um espelho invertido e ainda mais bizarro. A cova da senhora Eleanor parecia normal por fora. Mas quando cavei, descobri o caixão de bronze reluzente do Sr. Albert Higgins, perfeitamente enterrado, a terra ao seu redor também assentada como se estivesse lá há tempo. 2 corpos. 2 caixões. Trocados de lugar durante a noite, com a terra magicamente reposta e a grama recolocada sem um único sinal de violência. Voltei ao escritório, branco como o mármore das lápides. O Sr. Donovan não acreditou até ver com os próprios olhos. Chamamos o xerife. Fizeram perícia. Não havia marcas de pás alheias, nenhuma pegada, nenhuma ferramenta esquecida. As câmeras de segurança, velhas e focadas no portão e na capela, não mostraram nada. Foi como se a própria terra tivesse regurgitado um corpo e engolido outro, trocando-os de lugar. O caso foi arquivado como ato vandálico desconhecido. As famílias, avisadas de forma truncada, ficaram horrorizadas e exigiram que os corpos fossem recolocados em seus lugares. Fizemos isso na tarde seguinte, sob um sol pálido e com uma sensação de profanação que nunca tinha sentido. Enterrei o Sr. Higgins de novo no 57 e a Sra. Eleanor no 12. Desta vez, colocamos sensores de movimento nos 2 lotes, daqueles baratos que acendem uma luz forte. Na primeira noite, nada. Na segunda, a luz do lote 57, Higgins, acendeu às 3h17 da manhã. Do meu quarto, que tem vista para o cemitério, eu vi um clarão breve e depois escuridão. Corri para lá, de camiseta e chinelo, com uma marreta na mão. Chegando, a luz do sensor ainda estava fracamente acesa. A cova estava intacta. Mas no chão, ao lado da lápide nova do Sr. Higgins, havia uma mancha úmida na terra. Não era água. Era como se algo tivesse derramado uma caneca de chá frio e escuro. E ao redor da mancha, pequenas marcas no musgo. Não eram pegadas. Pareciam impressões de dedos. Muitos dedos,
muito finos, saindo da direção da cova e se arrastando por alguns centímetros antes de sumir. Olhei para o lote 12, da senhora Eleanor. A luz do sensor dela também estava acesa. Caminhei até lá, sentindo cada som da noite amplificado. O sensor iluminava a lápide dela com uma luz fantasmagórica. E lá, na base de mármore, estava a mesma mancha escura e úmida. E as mesmas marcas de dedos finos, saindo da cova, mas desta vez, elas não paravam no musgo. Elas subiam alguns centímetros pela lápide, como se algo tivesse tentado se agarrar à pedra, antes de desaparecer. Não eram humanos trocando os corpos. Era algo que vinha de dentro da terra. Algo que não gostava da arrumação atual. Na manhã seguinte, com o dia claro para me dar coragem, fiz o que deveria ter feito desde o início. Fui ao arquivo empoeirado no porão da administração e puxei os registros antigos dos lotes 12 e 57. O lote 57, onde o Sr. Higgins estava, pertencia originalmente a uma família Hartford. O primeiro enterro lá foi em 1891, uma criança, Thomas Hartford, 5 anos. Causa da morte, febre. Nada depois disso. A família vendeu o lote décadas atrás. O lote 12, da senhora Eleanor, era mais interessante. Pertenceu à família Murdoch. O primeiro enterro, Alistair Murdoch, 1888. Causa da morte, acidente. Enterrado com sua jovem esposa, Elara Murdoch, que faleceu no mesmo dia. Causa da morte dela, desaparecida. Declarada morta em absentia. Uma nota a lápis, quase apagada, dizia, Elara não encontrada. Caixão enterrado vazio. Por ordem do juiz. Um calafrio percorreu minha espinha. O lote 12 tinha um caixão vazio enterrado nele, por mais de um século. Até que a senhora Eleanor Vance o ocupou. E agora, algo que morava sob a terra de Oawood estava insatisfeito. Algo que tinha suas próprias regras, seus próprios pares. E estava tentando consertar um erro histórico, trocando os corpos modernos de lugar, buscando uma combinação que fizesse sentido para ele. Naquela noite, olhei pela janela para o cemitério escuro. E jurei que vi, entre as árvores, não uma, mas várias manchas úmidas e escuras no chão, formando um caminho que serpenteava dos lotes 12 e 57 em direção à parte mais antiga e negligenciada do cemitério. Para onde os registros eram apenas nomes apagados em pedra quebrada. Algo estava acordado. E estava procurando algo. Ou alguém. A descoberta sobre o caixão vazio da senhora Murdoch no lote 12 foi um choque. Não era uma troca aleatória. A terra do Oawood tinha memória e estava tentando corrigir um erro histórico. O lote 12 devia estar vazio. O lote 57, da criança Thomas Hartford, talvez clamasse por companhia. Decidi investigar sozinho, movido por uma fascinação mórbida que superava o medo. A parte antiga do cemitério era negligenciada, com um silêncio ativo e pesado, de coisa que escuta. Segui as manchas escuras que levavam a lápides do século XIX. Elas paravam na sepultura de Alistair Murdoch. De 1860 a 1888. Unidos no descanso. Mas a esposa dele, Elara, declarada morta, nunca esteve ali. Seu caixão vazio estava no lote 12. A ideia doentia se formou, a coisa queria reunir o casal, completar a lápide. Naquela noite, escondido, testemunhei o ritual. Às 3 da manhã, os sensores dos lotes 57 e 12 acenderam. A terra não foi violada, ela se tornou fluida, viva. Braços grosseiros feitos de terra úmida e raízes negras emergiram. Do lote 57, um braço entregou um fêmur infantil à borda do lote 12. Do lote 12, outro braço entregou um tufo de cabelo grisalho ao lote 57. Era uma troca de partes. Uma cerimônia macabra de união póstuma. Depois, uma luz fraca e intermitente piscou na sepultura antiga de Alistair. Era um convite. Caminhei até lá, meu coração batendo forte. O musgo se abriu sozinho, revelando um buraco escuro e estreito. Raízes finas e escuras saíram, tocaram minha roupa e minha pá com estranha delicadeza, depois apontaram para o buraco, em seguida, para o portão. A mensagem era inconfundível: traga. Ela. Para. Cá. Ela era Elara Murdoch, a esposa desaparecida. Nos dias seguintes, pesquisei obsessivamente. Descobri que ela provavelmente foi enterrada no cemitério informal de uma seita extinta, a Comuna da Colheita Perpétua, a oeste da cidade. No fim de semana, armado de pá e coragem, fui até a floresta estadual que ocupava o local. Encontrei o campo com pedras irregulares.
Uma, meio tombada, tinha a inscrição quase apagada, e MKV. Não muito fundo. Encontrei aços delicados envoltos em um chale mofado. Ao lado, uma faca enferrujada e quebrada. Ela não fugiu. Foi assassinada e escondida ali. Voltei ao cemitério ao avô da noite. Fui direto ao túmulo de Alistair. O buraco estava aberto, esperando. Coloquei a mochila com os ossos na borda. Trouxe ela, Alistair, sussurrei para a escuridão. As raízes emergiram novamente, envolveram a mochila com um cuidado sobrenatural e a puxaram para dentro da terra. Ouvi um leve ruído de acomodação, de ossos encontrando seu lugar final. Então, silêncio. Uma paz profunda. Passei pelos lotes 12 e 57 no caminho de volta. Os sensores estavam apagados. Não havia mais manchas úmidas, nem marcas de dedos fantasmais. A grama estava normal, a paz verdadeira havia voltado. Nunca mais tivemos problemas com corpos trocados. Às vezes, quando passo pelo túmulo antigo de Alistair, vejo que o musgo cresceu, verde e espesso, cobrindo totalmente a pedra. E se você olhar com atenção, verá duas pequenas flores silvestres brancas brotando lado a lado no centro. O cemitério está satisfeito. A história está corrigida. Mas desde então, tenho um sonho recorrente. Sonho que estou deitado na terra fria, e raízes muito finas e suaves crescem através do tecido do meu casaco, tocando minha pele não para me puxar, mas como um agradecimento silencioso. E no sonho, não sinto medo. Só uma certeza tranquila e um pouco perturbadora. Quando chegar a minha hora, eu sei onde serei enterrado. E sei que a terra de Oavod me receberá não como um estranho, mas como um amigo de longa data. Me chamo Theo, mas aqui em Buffalo sou Theo, o zelador noturno do Elwood. Trabalho aqui há 5 anos, desde que vim do Rio Grande do Sul tentar uma vida que não deu certo. O cemitério é meu reino depois das 6 da tarde. Conheço cada árvore, cada sombra, cada túmulo. A regra de ouro é, enterro só de dia, com família, padre e papelada. É lei. É decência. Até aquela madrugada. Era um pouco mais de 2 da manhã quando os faróis do SUV me cegaram pelo portão de ferro. Desci do meu trailer, onde moro no canto do terreno, com uma enxada na mão por precaução. Do carro, desceram 2 homens. Não eram gangsters de filme. Usavam casacos caros, mas desalinhados, e seus rostos eram pálidos, tensos, com aquele olhar de quem não dorme há dias. O que falou tinha sotaque local, mas cortado, como se estivesse repetindo um script. Você é o zelador? Theo? Sou. O cemitério tá fechado. Voltem de dia. Precisamos de um serviço. Agora. O homem abriu uma maleta discreta. A luz do poste iluminou pacotes de notas de $100, atados com elástico. 5.000. Em cash. É só cavar uma cova, enterrar um caixão e nunca falar sobre isso. Nem seu chefe precisa saber. $5.000. Era o que eu precisava para pagar o tratamento da minha irmã no Brasil. O dinheiro cheirava a problema, mas o desespero cheira mais forte. Eu hesitei. Olhei para o SUV. A janela escura do banco de trás estava entreaberta. Dava para ver a ponta de um caixão simples, de pinho cru, sem adornos, sem nome. Quem é? Tem a papelada? Certidão de óbito? Não tem papelada. E não é da sua conta quem é. É um problema que precisa assumir. Rápido e quieto. 5.000 agora, mais 5 depois, se você garantir que ninguém descobre. O segundo homem falou pela primeira vez, a voz áspera, de fumante. $10.000. Era uma fortuna. Era a salvação. E era, sem dúvida, um crime. Mas eu racionalizei, era um corpo. Já estava morto. Só estava sendo enterrado sem burocracia. Em algum lugar, alguém rico estava escondendo um escândalo. Eu seria apenas o jardineiro do segredo deles. Tá certo, disse, minha voz soando oca. Mas é no setor novo, perto da cerca. Lá ninguém vê. Eles concordaram. O SUV entrou, e eu os guiei até o canto mais afastado, onde a luz do poste não chegava. Só a lanterna do celular e os faróis baixos do carro iluminavam o trabalho. Os homens tiraram o caixão do porta-malas. Era leve. Surpreendentemente leve. Baixaram-no no chão, ao lado do buraco que eu começaria a cavar. Com a pá, ataquei a terra gelada. O som do metal cortando a grama e depois a terra congelada era o único barulho. Os homens não falavam. Ficaram parados, fumando, observando o bosque ao redor como se esperassem por alguém. O ar cheirava a cigarro, terra e uma ansiedade elétrica.
Cavei por uns 40 minutos. A cova foi tomando forma. Enquanto isso, não conseguia tirar os olhos do caixão de pinho. Era tão simples, tão barato. Não condizia com os casacos daqueles homens. E era muito leve para um adulto. É uma criança? Perguntei, sem pensar. Não faça perguntas, o primeiro homem respondeu, jogando a ponta do cigarro no chão. Só cava. Quando a cova estava com a profundidade certa, parei, suando apesar do frio. Os homens pegaram o caixão pelas alças. Na hora que levantaram, um som vindo de dentro me fez congelar. Cox. Foi baixo. Abafado. Como um gemido de dor abafado por um travesseiro. Ou o rangido de uma tábua de madeira sob pressão. Os homens pararam por uma fração de segundo, trocaram um olhar rápido e carregado de pânico, e então baixaram o caixão na cova com mais força do que o necessário. O baque na terra gelada do fundo foi seco. Cobre. Agora. Rápido. A ordem veio cortante, urgente. Meu coração disparou. Aquele som. Não era de morto. Morto não rende madeira. Morto não geme. Espera. Comecei, mas o segundo homem já tinha pego outra pá que estava no meu trailer e começado a jogar terra no caixão. Coques, coques, coques. O som veio de novo. Mais nítido. Agora eram batidas. 3 batidas espaçadas, fracas, vindas de dentro do caixão. Como alguém batendo com os nós dos dedos na tampa, de dentro para fora. Ele tá batendo, sussurrei, retrocedendo um passo. Cale a boca e Kive. O primeiro homem gritou, seu rosto antes pálido agora distorcido por um terror raivoso. Ele jogou a maleta com o dinheiro aos meus pés. São 10.000. Cobre essa porcaria agora. O segundo homem já cobria metade do caixão com terra freneticamente. As batidas continuaram, mais rápidas agora. Coxoscoscox. Uma batucada desesperada, insistente. Um ritmo de pânico. Um ritmo de alguém preso, acordando no escuro, percebendo o que está acontecendo. Meu corpo entrou em paralisia. Eu estava enterrando alguém vivo. Os caras sabiam. Eles pagaram para eu ser cúmplice de um assassinato por asfixia, por sepultamento. Não dá, tem alguém aí dentro. Gritei, jogando a pá no chão. O primeiro homem sacou uma pistola de dentro do casaco. Não apontou para mim. Apenas segurou um aviso. É tarde demais para ter escrúpulos, amigo. Se ele sair, nós morremos. E você também. Cubra. Ó caixão. As batidas ficaram furiosas. Agora eram marteladas, acompanhadas de um abafado, um grito abafado pela madeira e pela terra. Tudo. Lágrimas de puro horror escorreram pelo meu rosto. Eu tinha 2 opções: morrer com um tiro ali mesmo, ou completar o trabalho e carregar a culpa para sempre. O instinto de sobrevivência, covarde e brutal, venceu. Com um choro rouco, peguei a pá novamente e comecei a jogar terra, cobrindo o caixão, abafando aqueles sons terríveis. O último som que ouvi foi um arranhão longo, desesperado, de unhas na madeira por dentro. E então, silêncio. A terra cobriu tudo. O monte ficou perfeito, irregular. Os homens olharam para a cova, depois um para o outro, aliviados e mais assustados do que nunca. O que tinha a arma enfiou a pistola no coldre. Você nunca viu nada. Você nunca soube de nada. Se abrir a boca, nós achamos você. E enterramos você ao lado dele. Entendeu? Eu apenas balancei a cabeça, meus membros tremendo incontrolavelmente. Eles pegaram as pás, jogaram no porta-malas, entraram no SUV e saíram, apagando os faróis até sumirem na escuridão da rua de serviço. Fiquei sozinho. A lanterna do celular iluminava o monte de terra fresca. O silêncio era absoluto. O vento frio uivava entre as lápides. Eu tinha acabado de enterrar uma pessoa viva por $10.000. Caí de joelhos, vomitando o jantar no chão gelado. O dinheiro, na maleta aberta, parecia sujo, amaldiçoado. Eu tinha me tornado um monstro. Mas então, um pensamento ainda pior surgiu. E se ele não estivesse morto ainda? E se, sob aquela terra, houvesse ainda um pouco de ar? Minutos de agonia antes do fim? A culpa foi um peso físico, esmagador. Eu não podia deixar assim. Tinha que desenterrar. Tinha que tentar. Mesmo que fosse tarde. Agarrei a pá com mãos trêmulas e comecei a cavar como um louco, jogando a terra para trás. O trabalho era frenético, caótico. Eu tinha que tirá-lo dali. Eu tinha que. Minha pá atingiu a madeira. Limpei a terra com as mãos, expondo a tampa do caixão. As batidas haviam parado.
O silêncio era agora o mais aterrorizante de todos. Respirei fundo, enfiei a pá na fresta entre a tampa e a caixa e fiz força. A madeira de pinho, barata, rachou com um estalo alto. Eu a arranquei. A lanterna do celular iluminou o interior. E eu soltei um grito que ecoou por todo o cemitério vazio. O grito que saiu da minha garganta não foi humano. Foi o som de um animal esmagado pelo horror. A lanterna do celular tremia loucamente na minha mão, projetando sombras dançantes e grotescas dentro do caixão de pinho rachado. Dentro, não havia um corpo. Não havia um homem, uma mulher ou uma criança. O que estava deitado naquele forro de cetim barato e manchado era uma forma. Uma figura humana feita de uma substância escura, resinosa e pegajosa, como alcatrão misturado com cera. Ela mantinha a silhueta de uma pessoa em repouso, mas os detalhes eram borrados, como uma escultura derretida pelo calor. E não estava imóvel. A superfície da coisa ondulava suavemente, como se respirasse, e pequenas bolhas se formavam e estouravam na sua pele, liberando um cheiro doce e azedo, de mel podre e formaldeído. Mas o pior, o detalhe que fez meu cérebro quase desistir de entender, foram os objetos incorporados nela. Espalhados por essa massa negra e pulsante, como fósseis em âmbar, havia itens pessoais. Um relógio de pulso de aço enferrujado. Um par de óculos com uma lente quebrada. Uma aliança de ouro. E, no lugar onde seria o peito, fincado até o meio, um canivete de cabo de osso, aberto. Essas coisas não pertenciam a um corpo. Pertenciam a pessoas. Diferentes pessoas. O gemido que eu ouvi, as batidas, os arranhões, não eram de alguém preso. Eram dela. Daquela coisa. Ela estava tentando sair. Ou talvez, tentando me chamar. Meu corpo recuou tão rápido que tropecei no monte de terra e caí de costas. A lanterna voou da minha mão, rolando e iluminando o céu noturno antes de apagar, me deixando na escuridão quase total. Apenas a luz fraca e distante do poste na entrada do cemitério chegava até ali. Fiquei deitado na terra fria, ofegante, tentando processar. Não era um assassinato. Era algo pior. Aqueles homens não estavam escondendo um corpo. Estavam descartando uma entidade. Um parasita sobrenatural que eles precisavam prender sob terra e pedras. E eu, o otário desesperado, tinha ajudado. E agora eu a tinha libertado. Um som me fez voltar a atenção para a cova. Um som úmido, de algo se desprendendo. Aos poucos, uma forma se ergueu contra o fundo levemente mais claro do céu noturno. Ela se levantou do caixão, não com movimentos humanos, mas com uma fluidez sinuosa e antinatural, como um pedaço de sombra ganhando volume. A silhueta escura e ondulante estava agora em pé, dentro da cova, e eu senti, mais do que vi, sua atenção se voltar para mim. Ela não tinha olhos. Mas onde o rosto deveria estar, a matéria escura formava uma depressão, um vazio que sugava pouca luz ao redor. E daquele vazio, o mesmo cheiro doce e podre se intensificou, envolvendo-me. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas estavam de gelatina. A coisa então fez algo inesperado. Ela estendeu um de seus braços, que se alongou como uma fita de piche, em minha direção. Na ponta, onde uma mão se formaria, os objetos incorporados brilharam fracamente. O relógio, a aliança. Não era um gesto ameaçador. Era um oferecimento. Uma apresentação. Uma voz então ecoou dentro da minha cabeça. Não era um som audível. Era como se alguém estivesse sussurrando diretamente nos meus pensamentos, mas usando dezenas de vozes sobrepostas, algumas chorando, outras sussurrando, outras gritando baixo. Nós, não, pertencemos, aqui. Eles, nos, colheram. Nos, misturaram. Guarde-nos. A voz era um coral de agonias. A coisa não era um monstro. Era uma amalgamação. Um conglomerado de algo. Almas? Memórias? Restos espirituais que aqueles homens, quem quer que fossem, tinham colhido e fundido numa única entidade presa em alcatrão e desespero. Ela queria que eu aguardasse. Que a protegesse. Porque aqueles homens voltariam. Eles tinham dito, se ele sair, nós morremos. Talvez a entidade fosse um perigo para eles. Ou talvez eles só precisassem esconder sua experiência fracassada. A massa escura começou a sair da cova, fluindo sobre a terra como sombra líquida. Eu me arrastei para trás, mas ela não vinha para me atacar. Ela se moveu em direção a uma lápide antiga próxima, de uma criança do século XIX, e pareceu se aconchegar contra ela. A matéria escura se espalhou sobre a pedra fria, como se buscasse consolo, refúgio.
Os objetos incorporados brilharam fracamente uma última vez, e então o movimento cessou. Ela ficou ali, imóvel, parecendo apenas uma mancha de umidade estranha na base do mármore. A madrugada começava a clarear o horizonte, tingindo o céu de um cinza sujo. Eu estava exausto, em choque, mas uma decisão se formou no meio do caos. Eu não podia deixá-la ali. Se aqueles homens voltassem e a encontrassem, eles a destruiriam. Ou pior, levariam-na para fazer Deus sabe o que. E eu já era cúmplice. Agora, era o guardião. Com um esforço sobre-humano, levantei-me. Peguei a pá. Não para cobri-la, mas para escondê-la melhor. Cavei uma trincheira rasa e larga ao lado da lápide, na parte de trás, onde a grama era mais alta. Depois, com a pá, fiz um gesto para a coisa. Não sei se ela entendia, mas ela pareceu sentir minha intenção. A massa escura fluiu da lápide para o buraco raso que eu fiz. Era como ver derramar petróleo vivo. Cobri-a com uma camada fina de terra, depois com pedras soltas e musgo que arranquei de outros lugares. Em minutos, não havia nenhum sinal. Apenas um trecho de terreno levemente irregular atrás da lápide de Benjamin Clark, de 1881 a 1885, Anjo Pequeno. A mochila com os $10.000 ainda estava no chão. Peguei-a. O dinheiro agora não era salvação. Era pagamento de sangue. Guardei. Nos dias seguintes, vivia em um estado de paranoia constante. Toda noite, visitava o túmulo do pequeno Benjamin. Nada mudava. A terra permanecia quieta. Às vezes, no silêncio absoluto da noite, eu ouvia um sussurro muito fraco, como o farfalhar de folhas secas, vindo da direção da lápide. Era o coral de vozes. Elas estavam quietas, mas não mortas. Os homens do SUV nunca voltaram. Talvez achassem que a entidade tinha escapado para as sombras da cidade. Talvez estivessem mortos, como temiam. Nunca soube. Passaram-se meses. A coisa, minha horrível charge, permaneceu adormecida. Até ontem à noite. Uma nova lápide foi instalada não longe dali. Uma senhora idosa. Durante o enterro, eu observei de longe. Quando a família se foi e o cemitério ficou vazio ao cair da noite, vi uma fina fumaça escura, quase imperceptível, sair do solo atrás da lápide do Benjamin. Ela serpenteou pelo chão, tocou a terra fresca do novo túmulo e depois se retraiu. Na manhã seguinte, na base da nova lápide, repousava uma pequena fotografia em preto e branco, embaçada pela umidade, de uma mulher sorridente. Não era a senhora que haviam enterrado. Era alguém de outra época. Um presente. Uma lembrança. A entidade não é maligna. Ela está apenas perdida. E coletiva. E agora, ela é minha responsabilidade. Eu a enterrei, eu a libertei, eu a escondi. Eu sou o coveiro do que não pode morrer. E todas as noites, quando as luzes da cidade brilham ao longe, eu sento na minha cadeira do trailer, olho para o canto escuro do quarto e sussurro para o silêncio: tá tudo bem. Vocês estão seguros aqui. E às vezes, bem de leve, o cheiro doce de mel podre flutua no ar, e as sombras no canto parecem assentir, cheias de relógios parados, óculos quebrados e memórias que não têm mais dono.